Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, com a gloriosa paz do Senhor. Nós fomos pegos, não assim de surpresa, mas todos nós recebemos a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, como também da Secretaria Municipal de Saúde, sobre as realizações dos cultos. O momento não é um momento fácil, nós entendemos isso, e por isso foi orientado que os cultos fossem somente online. Hoje nós estaríamos até com um propósito diferente, o propósito para que o Senhor batizasse com o Espírito Santo, porque estamos ministrando ao longo do mês, ou encerrando este mês com esta ministração, embora que na próxima quarta ainda nós teremos a ministração sobre o fruto do Espírito. Mas nosso desejo é que esse momento passe o mais rápido possível. É o desejo do nosso coração. Então você que está na sua casa, creio que o Senhor tem uma palavra para ti nesta noite, porque grandes preocupações devem estar assolando novamente. Por que digo novamente? Porque já passamos por um período semelhante, embora que agora com algumas restrições a mais, mas alguns, quem sabe, que vivem de um trabalho e a qual não está dentro do essencial, né, que é considerado de atividade essencial. De repente você que está na sua casa está preocupado, que vai passar provavelmente, no mínimo, né, uma semana totalmente fechado. Mas nós cremos que o nosso Deus, o Deus que provê, um Deus que não nos abandona nos momentos difíceis, um Deus que olha para nós e contempla todo o nosso clamor. E só não é isso. A palavra de Deus diz que Ele ouve aquilo que você clama, aquilo que você pede, aquilo que você coloca diante dEle, Ele ouve. E só não fica no ouvir, Ele também atende o nosso clamor. Então eu creio que Deus tem algo especial para a nossa igreja. Nós, como já adoramos aqui, um adorador não se cala. Então você que está na sua casa não pode se calar no período desse, porque as portas realmente das igrejas foram fechadas. No entanto, nós temos ainda a liberdade de poder pregar a palavra, e essa palavra chegar, mesmo que seja de forma online, mesmo que seja através do Facebook ou do YouTube. Ela está chegando, ela está encontrando através das ministrações, encontrando vidas, e não só no confronto, mas também, eu acredito, no conforto de vidas, para que almas possam ser curadas diante do Senhor. Então eu vou dar sequência, embora que batismo com o Espírito Santo que nós estamos propostos a fazermos, nós não temos como fazer daqui, mas nós cremos que o Senhor pode te batizar aí. Se você fez um propósito diante do Senhor e está cumprindo, Deus pode te batizar na sua casa. Eu creio, porque eu já vi tantos testemunhos de que Deus fez isso. E nós vamos estar nesta noite ministrando a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para esse dia. Ah, pastor, mas a igreja não está aberta. Mas não importa, é a palavra que Deus colocou no nosso coração. E eu tenho certeza que irá ao encontro da sua necessidade nesta noite. O texto está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Um texto bem pequeno, bem conhecido, mas creio que o Senhor tem algo especial por falar na tua vida. Se você está em casa, como nós estamos num culto online, é diferente de culto transmitido. O culto transmitido, temos aqui alguns irmãos de forma presencial, e nós temos pessoas que estão em casa, então estão assistindo o que ocorre aqui dentro.
Hoje não, hoje o culto é online. Então nós estaremos cultuando a Deus com você, irmão, irmã, com a sua família. Então reúne a sua família, estejam junto conosco, adorando ao Senhor. Porque se os irmãos não estiverem aí, não tem culto online, porque o culto passa a ser só dos que estão aqui. Então eu gostaria muito que os irmãos nos ajudassem nisso. Até já foi dito para você curtir, compartilhar, manda para os outros irmãos, amigos, para que todos possam ser ministrados pela palavra do Senhor. O texto diz assim: não extingais o Espírito. Ou um outro texto diz assim: não apagueis o Espírito. Eu convido você a fechar seus olhos onde você está e vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem não só nos observado, mas acreditamos que todas as decisões que estão sendo tomadas seja o teu cuidado com relação a nós. Então, ó Deus, mas nós estamos aqui, o teu povo está atrás de um computador, atrás de um celular, até mesmo sendo transmitido pela TV, mas estão todos, ó Deus, diante de ti. E nós cremos que o Senhor tem algo especial, assim como o Senhor teria, se todos estivessem aqui conosco. Mas como estão nas suas casas, eu creio que as bênçãos tuas alcançam também esse coração aflito, essa alma abatida, esse irmão, essa irmã que está em casa reunida com a sua família. E nós te pedimos as tuas bênçãos, as tuas misericórdias sobre todos, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que nós lemos fala sobre não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Quando nós falamos desse texto, nós vamos entender, é claro, assim como nós já ministramos aqui na congregação, quando nós falamos sobre os símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito, nós temos ali a água, nós temos o fogo, nós temos o vento, nós temos a pomba, nós temos coluna, temos nuvem, temos o óleo, o azeite, a unção. Então vários símbolos que nós temos, que podemos dizer que, de certa forma, no sentido metafórico, representam o Espírito Santo. É claro que cada um deles, as suas propriedades ou a sua forma de atuação, explica o que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. E quando nós vemos um texto como esse, nós identificamos logo que ele é metafórico. É uma metáfora que o apóstolo Paulo coloca. Não extingais, porque é possível extinguir aquilo que não tem começo, meio e fim? É eterno? Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele também, sendo uma terceira pessoa da Trindade, onde nós temos Deus, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, é impossível você extinguir ele. Isso é impossível. Então, tendo essa consciência, o que o apóstolo Paulo está trazendo? Ele está fazendo uma metáfora com relação ao fogo. E ele está dizendo: não apagueis o fogo do Espírito. E como que eu posso apagar o fogo do Espírito? Nós muitas das vezes achamos que é impossível apagar, ou como diz algumas outras traduções, abafar. É muito complicado. Como que eu posso fazer com que o Senhor não opere mais, sendo Ele com toda a liberdade que sabemos que o Espírito tem? Nós já ministramos e falamos sobre a liberdade do Espírito Santo, que no ambiente onde ele é aceito, no ambiente onde ele é reverenciado, no ambiente que ele pode exercer a sua autoridade, ele tem liberdade. Então, se eu creio dessa forma, como que eu posso falar que eu simplesmente apaguei o Espírito? O apóstolo Paulo também diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, para nós não entristecermos o Espírito. E segundo alguns historiadores e escritores, comentaristas, eles trazem dizendo que Paulo está colocando quase que no mesmo sentido, para você não entristecer o Espírito, mas também para você não apagar esse fogo do Espírito. Porque a partir do momento que eu
não, eu não dou liberdade, eu me afasto do Senhor, eu estou cometendo exatamente o que está dizendo nesse texto: não extingais o Espírito. Existem pessoas que, quando são recebem da parte do Senhor o enchimento de poder, a graça de Deus, o Espírito Santo, essas pessoas, elas se limitam a essa ação. Algumas delas, quem sabe, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, não buscou mais e simplesmente achou que aquilo ali já era suficiente. E simplesmente também não orou mais para que Deus se manifestasse novamente. Eu já conheci muitos irmãos dizendo e falando: pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas só no dia do batismo com o Espírito Santo que eu falei em línguas. Só no dia do batismo do Espírito Santo que eu senti a presença do Senhor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós temos que manter acesa a chama do Espírito, e não podemos nos limitar apenas a um momento com Ele. Nós não podemos limitar a nossa convivência com o Espírito, a intimidade, o relacionamento com Ele, em alguns segundos, ou minutos, ou horas. É como quando nós estamos na igreja e hoje, infelizmente, nós não temos aqui os irmãos estão em casa. Muitas pessoas só recebem ou só querem ver a manifestação do Espírito quando estão na igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, não apague, não iniba, não extingua aquilo que você pode ter todos os momentos, porque no momento que estamos vivendo, se nós não tivermos o Espírito Santo do Senhor, se você não tiver a graça de Deus, vai ser muito difícil nós vencermos, vai ser muito difícil nós conquistarmos algo, porque a cada momento parece que estamos em prisões, a cada momento parece que estamos sendo tirados, destituídos das nossas liberdades, mas sabemos que quando temos o Espírito Santo do Senhor, esse corpo pode se corromper, esse corpo pode desfalecer, mas contudo, que o nosso espírito seja renovado de dia em dia, constantemente diante do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando você recebeu a unção do Espírito Santo e foi manifesto em você o Espírito Santo, não se limita só àquele momento. Essa não é uma alegria passageira como você pode ter aí no mundo. Não é uma alegria passageira que acontece quando você conquista alguma coisa. Eu lembro bem que há anos atrás, nós chegamos em um culto, e o líder de jovens, que era da congregação, chegou para nós e diz assim: depois do Brasil ter conquistado uma Copa do Mundo, e ele diz o seguinte: vocês estão felizes pelo Brasil ter conquistado uma Copa? Aí alguns jovens falaram que estava. Aí falou assim: só que daqui uma semana, ou daqui um mês, vocês vão esquecer. E vocês, essa alegria ela vai passar. Então, o que vai acontecer com vocês? Essa alegria que veio sobre vocês, ela é passageira. E eu lembro que aquele líder falou para nós o seguinte: mas tem a alegria do Espírito Santo que não é passageira. E ele pregou para nós, levando a consciência de que a gente precisava buscar essa alegria que era permanente, porque o próprio Jesus diz: ó, eu vou enviar e Ele estará convosco. E o próprio Jesus assim: eu estarei convosco para até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo, porque Jesus está conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco em todos os lugares. Aí na sua casa, você aí no seu quarto, não importa o lugar que você esteja, o Espírito Santo de Deus está contigo para trazer a alegria do Senhor, a alegria que excede todo entendimento, aquela alegria que vem do alto, aquela paz que vem do alto, o consolo que vem do alto, o conforto que vem do alto. Esse Espírito não pode se apagar em nossas vidas.
Porque uma das ações do Espírito Santo nas nossas vidas, além de se manifestar através dos dons, porque alguns acham que o Espírito Santo só se manifesta através dos dons. Não, ele se manifesta também através dos dons. Mas o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa. Lembra do apóstolo Paulo quando ele diz o seguinte: olha, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento que ele pedia até o Senhor que livrasse ele daquilo que ele estava passando, ele diz o seguinte, que o Senhor o respondeu: a minha graça te basta. E ele depois responde colocando o seguinte: olha, sabe que parece não, ele tem essa convicção de que o poder de Deus era aperfeiçoado nas suas fraquezas. Quando ele achava que estava ficando fraco, aí o Senhor vinha com a sua presença, com o Espírito Santo, e mostrava para ele que ele estava sendo aperfeiçoado. Então, no momento que estamos passando, o Espírito Santo, na vida do crente, na vida daquele que serve ao Senhor, ele aperfeiçoa, ele te ajuda. A palavra de Deus diz que esse aperfeiçoamento é para que nós podemos chegar à unidade perfeita, aquilo que Jesus mesmo deixou de modelo, ou seja, aquilo que Jesus deixou como o grande modelo para nós seguirmos, que é seguirmos e sermos de fato cristãos só no nome, mas que de fato aparece, não só aparece, mas vive uma vida como Cristo viveu. Então é um aperfeiçoamento para você chegar à unidade perfeita de Cristo Jesus. É um aperfeiçoamento para nós começarmos a viver uma estabilidade, e mesmo em momentos instáveis, as coisas estão mudando. Parece que qualquer momento pode ser que nós sejamos acometidos por tudo que está acontecendo, ou sofremos as consequências daquilo que está passando neste mundo. Mas saiba de uma coisa: aquele que está sendo aperfeiçoado, aquele que está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, que não deixa o Espírito Santo ele se apagar, mas mantém o fogo vivo, ardendo, queimando, esse sim pode dizer que o Senhor no meio da tormenta dá estabilidade. No momento da tormenta ele te ajuda, no momento da tormenta ele te sustenta, no momento da tormenta ele te faz mais forte, porque o Espírito Santo que te fortalece, que te ajuda, porque ele está aqui para ser o seu confortador e o seu consolador. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele considerava então que os momentos difíceis vinha, parece que algo sobrenatural de Deus. Eu conheci uma família, na verdade conheço, são meus amigos, e eu lembro bem que eles passaram por uma dificuldade de saúde muito grave. E eu percebia que cada vez que conversava com eles, eu era mais edificado, porque eles tinham uma fé no Senhor, algo que parece que sobrepunha todos os problemas que eles estavam vivendo. E depois eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, parece que eu estou sofrendo mais do que eles, o que está acontecendo? Aí o Senhor falou para mim que o Senhor levou para aquele texto que diz que Deus não permite que nós passamos por prova que não possamos suportar. Mas eu acredito também que o Senhor, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, que nos momentos difíceis, o Espírito Santo ele dá uma graça ainda maior. Parece que vem algo maior, uma unção diferente. Parece que aquilo que a gente achava que não ia suportar, quando estamos diante da aprovação e da dificuldade, o Espírito Santo faz igual aconteceu com o apóstolo Paulo mesmo. É na fraqueza que eu vejo que é aperfeiçoado o poder. É na fraqueza que eu vejo que parece que as forças, elas em vez de esvair, elas vêm. E aí parece que eu me fortaleço cada vez mais. É assim que eu acredito que o Espírito Santo está agindo em nosso meio nesse período. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, não extingue isso, não deixa se apagar,
Porque muitos de nós estamos deixando se apagar e estamos vivendo como mortos espirituais. E como mortos espirituais, nós sabemos que o morto, se você for falar com ele, ele não te ouve, ele não fala, ele não sente. O morto, você pode falar com ele, você pode tentar, ele não reage a nenhum estímulo que você faça. E muitas pessoas estão assim, não de forma física, mas de forma espiritual. Não reage ao Espírito Santo, não fala com o Espírito Santo, não se manifesta, não ouve o Senhor falar. Por quê? Porque os ouvidos já estão fechados, os olhos já estão encobertos, e parece que não vivencia mais a presença do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor, o que ele é? Ele é não só nosso ajudador, mas é o Espírito de vida. A ponto que a palavra de Deus coloca que nós, quando antigamente, no Antigo Testamento, eles viviam debaixo da lei, mas agora nós vivemos debaixo da graça. E quanto à lei, ela simplesmente identificava e trazia o entendimento que quando você não estava bem, você era levado à morte, mas veio Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, e quando ele morreu, estabeleceu um novo tempo, e esse novo tempo é o tempo que nós chamamos da graça. E no tempo da graça, aquele que estava morto, ele vive, não por méritos dele, mas vive através de Jesus Cristo, e o Espírito de vida está sobre nós. Então, ou seja, você não pode deixar o Espírito Santo se apagar, para que você não venha morrer espiritualmente falando. Você precisa ter essa compreensão, porque quando estamos mortos espiritualmente, não ouvimos, não vemos, não percebemos. Porque muitas das vezes o Senhor está agindo e nós não estamos vendo. O Senhor está trabalhando e não estamos contemplando. O Senhor está falando e nós não estamos ouvindo. Porque nossa mente parece que já está aniquilada, já está tudo bloqueado. Mas saiba de uma coisa: Deus tem algo para a tua vida nesta noite, e Ele manda te dizer que o Espírito de vida está sendo soprado na sua casa, no meio da sua família. Aquele que acha que não tem mais jeito, há um Espírito do Senhor soprando sobre a tua vida, para que você possa viver novamente aquilo que Deus já lhe concedeu, para que você volte a falar em línguas, para que você volte a profetizar, para que você volte a adorar o Senhor em espírito e em verdade, e receber do Senhor um renovo espiritual, e perceber quanto é bom estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor o Espírito Santo se manifesta. E o que o Senhor deseja? É que todos nós vivamos o melhor. Ele quer pastor cheio do Espírito Santo, Ele quer obreiro cheio do Espírito Santo, Ele quer líder cheio do Espírito Santo, quer músico cheio do Espírito Santo, levita cheio do Espírito Santo. O Senhor quer cheio do Espírito Santo, todos, não é só um grupo ou uma pessoa. Ele quer que o fogo continue ardendo, queimando nos corações de todos aqueles que confessam o seu nome, todos aqueles que se converteram, todos aqueles que um dia levantaram as suas mãos. Esses são reservados o Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo. Porque o Senhor, o que Ele quer que nós? É que é uma das poucas partes. Nós encontramos várias vezes o Senhor na palavra de Deus priorizando mais qualidade do que quantidade. Pode observar, sempre o Senhor quer o quê? Alguém com coração voltado, não um monte de gente que não tem coração voltado. O Senhor, Ele quer alguém com coração voltado diante do Senhor. O Senhor quer que alguém viva em santidade. O Senhor não está atrás de quantidade, mas qualidade. Mas quando Ele fala de ser cheio do Espírito Santo, Ele fala de quantidade, mas que te leva à qualidade. Ele fala para você que o Espírito Santo, quanto mais você buscar Ele, quanto mais você é cheio dEle,
Quanto mais você recebe da parte dele, sabe o que acontece com você? Mais preparado você está para vencer um inimigo, mais preparado você está para que o Senhor se manifeste e use você como instrumento dele. Então a quantidade te leva para a qualidade. É um dos poucos momentos que nós encontramos isso na Bíblia, quando fala de qualidade e quantidade. Mas se nós pensarmos e deixarmos o Espírito Santo agir, eu tenho certeza que você vai continuar na presença dele, e ele vai te encher a cada dia. Você que está em casa, fala: pastor, não que eu não tenha pagado, pastor, mas eu quero ver essa chama arder no meu peito, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que onde você está, Deus pode sim batizá-lo, pode te encher. Enquanto eu convido aqui os nossos irmãos que estão aqui, para nós adorarmos ao Senhor junto com você, e nós vamos adorar a Deus, e em seguida eu quero fazer uma oração por você. Eu vou orar ao Senhor para que Ele te ajude, porque no momento que nós estamos passando, nós não seremos abalados, não por aquilo que achamos que somos, ou por aquilo que possuímos, mas é pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor na tua vida, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu creio que quando você estiver adorando ao Senhor, o Senhor pode trazer um renovo sobre a tua casa, o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo, renovar dons na tua vida. Eu sei, eu creio que isso não vai ficar apenas aqui nessas quatro paredes, ela vai chegar até a tua casa, essa presença maravilhosa do Espírito Santo, e você vai poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, aleluia, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por
Quando você confia no nosso Deus, não tem nada que te abale. O Espírito Santo que te fortalece e te ajuda. Nós vamos agora fazer uma oração por você, mas nós vamos terminar, concluiremos a adoração desse hino, mas eu peço a você, vamos terminar adorando ao Senhor. Nós vamos fazer oração, eu vou ministrar a bênção sobre a tua vida, mas eu creio que Deus tem algo especial até o final dessa live. Então, vamos orar ao Senhor nesse instante. Nosso Deus e Pai, diante de Ti que estamos, Senhor, nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos ajudado. Ajuda-nos, ó Deus, a não extinguir e não apagar, Senhor, essa chama, o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós e nos ajudado. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos. Pai, eu clamo a Ti por cada irmão e irmã, familiares que estão reunidos nas suas casas agora, e que eles sejam alcançados por Ti. Que Teu Espírito Santo os alcance nesse momento, ó Deus. Porque cremos, ó Deus, que onde chegar, ó Deus, essa adoração, esse louvor, ó Pai, e que em casa que for, ó Deus, ou celular mesmo na rua, em qualquer lugar, nós cremos que o Senhor tem algo especial por fazer nessa vida que está nos assistindo. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos em nome do Senhor e Salvador